Você está sofrendo com a falta de entrevista de emprego? Se candidata, se cadastra lá na Gup, no LinkedIn, vê uma vaga, se cadastra, mas nunca recebe um convite para entrevista? Nesse vídeo eu vou te falar qual foi a minha sacada que ajudou várias pessoas a conseguirem aumentar o número de entrevistas que eles eram convidados ali nos processos seletivos, na Gup, no LinkedIn, em qualquer outro site ou portal de vagas. Então, fica até o final desse vídeo para você ver se realmente você está fazendo todos os pontos que eu vou comentar aqui para você conseguir aumentar aí o número de entrevistas que você está recebendo. E se você não me conhece, eu sou o Rick, eu sou recrutador e aqui na internet eu te ajudo a conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e já deixa a curtida aqui no seu vídeo, porque me ajuda muito a passar essa mensagem para mais pessoas, tá bom? Eu não sei se você percebeu, mas os processos seletivos, eles mudaram bastante nos últimos anos. E como é que era feito antes e o que mudou para agora, para você entender um pouquinho mais. Antigamente, a gente tinha menos concorrência quando normalmente os recrutadores abriam uma vaga ali da empresa deles. Eram poucas pessoas que se candidatavam, tinham menos profissionais ali disponíveis no mercado. Hoje a gente vive um cenário no Brasil que nós temos 8 milhões de pessoas desempregadas, então a concorrência é muito grande. E além disso, tem um ponto também que hoje qualquer pessoa no mundo pode concorrer com você, com a ajuda da internet. Com a internet, uma pessoa que está lá no Canadá pode concorrer uma vaga aqui do Brasil junto com você. Eu tenho uma aluna minha que ela está no Canadá, ela é líder de Product Designs e ela, como ela tem inglês, como ela tem francês, como ela tem o português, ela consegue se candidatar para vagas no Canadá, nos Estados Unidos, na Inglaterra, nos países da Europa e aqui no Brasil também. Então, pelo fato dela ter mais de um idioma e como tem muitas vagas que hoje são no modelo remoto, ela consegue se candidatar para várias posições. Então você não está se concorrendo só com as pessoas do Brasil, você pode estar concorrendo com pessoas do mundo inteiro. Até vagas mais operacionais, que são vagas ali, mas de início de carreira, também você está concorrendo com pessoas de outros países, principalmente profissionais ali da América Latina. Tem muita gente que está saindo da Argentina, da Colômbia, da Bolívia, do Equador e está vindo, migrando aqui para o Brasil e estão buscando emprego, estão querendo aí se colocar no mercado brasileiro. Então isso faz com que a concorrência nas vagas aumente drasticamente, drasticamente. E é por isso que, se é uma pessoa, ela não entende como que ela pode aumentar o número de entrevistas, ela dificilmente vai conseguir se destacar aí da concorrência, porque a concorrência está ficando muito alta. Então, entenda que isso está acontecendo. Antes não era tão comum, mas agora está sendo comum. Uma pessoa na América Latina que pensa em mudar para o Brasil, ela pode já se candidatar, fazer todo o processo remoto, fazer todo o processo online, e caso a pessoa seja aprovada, aí ela faz a transferência aqui de fato para o Brasil para poder trabalhar no Brasil, ou fica da América Latina trabalhando de forma remota. Então a concorrência, gente, está muito grande, a gente precisa saber exatamente como que a gente pode se destacar. E aí algumas pessoas, elas acabam confundindo, olhando muito para esse cenário mais externo de concorrência, pessoas desempregadas, dizendo que é impossível conseguir mais entrevistas, que é impossível conseguir o emprego que deseja em até 51 dias. Tem pessoas até que não acham que é impossível, mas que é muito, 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 muito difícil. Só que tem uma coisa que vocês têm que entender, tá? Se existe uma vaga, existe uma demanda da empresa para ter uma pessoa contratada para aquela posição. Agora me diga, por que você não pode ser essa pessoa? Se você tem todos os requisitos, se você tem um grande diferencial, se você estudou, se você tem experiências relevantes, por que essa vaga não pode ser sua? Então, é interessante que vocês entendam isso. Eu sei que olhando para a concorrência, olhando para o número de candidaturas que tem ali na vaga, quando a vaga é aberta, esses números podem assustar. Mas a empresa, ela só precisa de uma pessoa que saiba contar bem suas histórias, que tenham boas experiências, que tenham os requisitos daquela vaga. E essa pessoa pode ser você. Mas se você não souber mostrar isso para a empresa, você possivelmente vai ter aí uma boa história para contar, mas não vai estar sabendo como contar isso no currículo, no cadastro da Gup, no LinkedIn e em outros sites de vagas também, para você aumentar o número de entrevistas e você conseguir ser aprovado, conseguir um emprego que você deseja em até 51 dias. Rick, você fica falando aí que você tem que aumentar o número de entrevistas, mas eu só preciso de uma entrevista. Eu só preciso aqui realmente
de uma oportunidade para contar a minha história e conseguir um emprego. Na entrevista eu me garanto. Meu problema está sendo antes da entrevista. Está sendo realmente ser chamado para uma entrevista. Aqui tem um ponto, tá, gente? Tem um benefício aqui para vocês de vocês realmente aprenderem a aumentar o número de entrevistas. Quando você aumenta o número de entrevistas, aumenta ali os convites dos recrutadores para você realmente continuar no processo seletivo, você aumenta drasticamente as chances de você passar na sua vaga ideal. Se você fica só aceitando convites de entrevistas para sua vaga ideal, para sua vaga perfeita, dificilmente, quando chegar essa vaga ideal, você vai conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias. Então, toma cuidado com isso, tá? Porque o que eu sempre recomendo para os meus alunos é treinar as suas histórias antes de chegar na sua vaga ideal. Porque quando a gente vai treinando antes, pô, beleza, eu estou me candidatando hoje para uma vaga de supervisor de logística. Estou querendo uma vaga de supervisor de logística, essa para mim é a vaga ideal, na cidade que eu estou morando hoje, com um plano de saúde bacana, beleza. Você idealizou ali a vaga ideal. Se chegar para você uma proposta para você conseguir um cargo ali de analista sênior de logística, talvez um degrau abaixo do supervisor de logística, será que faz sentido você aceitar a proposta? Faz sentido. Por que faz sentido você aceitar a proposta do convite de entrevista, tá? Não proposta de emprego. Faz sentido para você já começar a ver se a forma como você está treinando as suas histórias, a forma como você está treinando as suas respostas, gera uma curiosidade do recrutador para poder ir avançando com você para as próximas etapas do processo seletivo. Porque aí, quando chegar a sua vaga ideal de supervisor de logística, suas respostas já vão estar na ponta da língua, já vão estar realmente ali bem treinadas. Então é importante que vocês façam isso. Por mais que não seja a vaga ideal, supervisor de logística, seja uma vaga ali de analista de logística, você já pode começar realmente a ir para o campo de batalha e realmente validar se você está sabendo contar suas histórias. Então, quando a gente aumenta as chances aqui, aumenta o número de entrevistas, a gente aumenta as chances sim de conseguir o emprego que deseja em até 51 dias. E tem um ponto também que eu sempre falo para os meus alunos no meu treinamento, que é o PRH, que é, quando você está participando de mais processos seletivos, você tem uma chance maior de poder negociar salários no final para sua vaga ideal. Então, digamos, poxa, você encontrou a empresa perfeita, com realmente o cargo dos sonhos ali, supervisor de logística, você, pô, plano de saúde ideal, é o ideal para você, para sua família, para os seus sonhos de carreira. Só que, nessa empresa, o cargo de supervisor de logística, eles estão colocando ali um salário de R$ 5.000. Só que você participou de outro processo seletivo para um cargo de analista sênior que estavam te pagando R$ 7.000. O que você vai fazer? Você vai chegar para a vaga aqui de supervisor de logística e falar, opa, eu gostei muito da proposta de vocês, mas na outra empresa, para um cargo menor, eu recebi uma proposta de R$ 7.000. Será que vocês conseguiriam negociar minha proposta para chegar a R$ 7.000? Então você vai conseguir o emprego que você deseja e ainda vai poder negociar o salário mais justo para você, para as suas histórias. Então, quando a gente treina, quando a gente participa de mais processos seletivos, as chances de você ter um salário maior é muito maior também. Então, fica aí mais um benefício de você aprender como aumentar realmente o número de entrevistas, porque que você tem que estudar para você conseguir realmente ter mais entrevistas ali e não ficar dependendo só de uma entrevista para você conseguir o emprego que deseja. E aí eu queria trazer uma história, eu não vou falar o nome todo da pessoa, mas de uma aluna minha, que é a Vi, que ela errou nesse ponto quando ela estava no início da jornada comigo no treinamento do PRH, né, que é o Processo Rico de Histórias. Ela estava lá comigo, estava com um currículo muito bom, um LinkedIn muito bom, enfim, foi melhorando, né, com base em tudo que a gente vai ensinando lá dentro do treinamento. E aí depois, se não me engano, depois de 20 dias que ela não estava recebendo a abordagem do recrutadores, ela recebeu uma abordagem do recrutador no LinkedIn. Ou seja, validando que realmente é só seguir o que a gente fala aqui dentro do Ricarreira que você sim tem chances de receber mais convites de entrevistas. Só que a vaga que ela foi chamada era uma vaga no formato PJ e ela estava buscando vagas no formato do CLT. E aí ela recusou o convite de entrevistas por CPJ. E eu falei para ela, poxa Vi, por que você fez isso? É a chance de você treinar suas histórias. Por mais que seja uma vaga PJ e você estava buscando CLT, você teria a chance de descobrir, primeiro, como se suas histórias estão bem contadas, segundo, quanto que eles pagariam para você no formato PJ, porque quando chegar numa vaga CLT, você vai conseguir negociar o salário também com base no que o mercado pagaria para você. Aí ela, caramba Rick, verdade, esqueci disso. Você já tinha me falado, mas eu esqueci. Aí o que ela fez? Ela pegou um post-it, botou não sei se foi no computador, se foi na parede dela e botou, nunca mais recusar a entrevista de emprego.
E aí agora ela realmente, toda proposta que chega, ela está aceitando para poder treinar as histórias e ela conseguir o emprego que ela deseja em até 51 dias. Então é importante que vocês evitem cometer esse erro, tá? Aí, óbvio que existe um limite também, né? Poxa, é uma vaga que você, tipo, o recrutador lá te convidou para as entrevistas, e aí você vai para a entrevista e depois tem que fazer milhões de testes, milhões de coisas, e é uma vaga que você percebe que não é a sua vaga ideal, aí você tem que realmente considerar se faz sentido o seu esforço de gasto de energia ali dentro daquele processo seletivo. A gente precisa ter energia, um esforço, uma dedicação maior nas vagas que são ideais para a gente, nas vagas que se aproximam mais da vaga ideal. Mas se for só simplesmente uma entrevista, tipo meia hora, 45 minutos, vale a pena o teste para ver se você realmente está sabendo contar as suas histórias, tá? Então, não recusem entrevistas. Se vocês começarem a aplicar aqui tudo que eu estou falando do Ri Carreira, todos os conselhos que a gente dá, vocês vão perceber que vocês vão realmente conseguir aí ser chamado para as entrevistas de emprego. Quando for chamado, aceita para você treinar as suas histórias. Tá, Rick, tá um pouco claro para mim que realmente eu preciso aceitar um pouquinho mais ali os convites para a entrevista, mas se eu não fizer isso, o que acontece? O que vai acontecer ali na minha jornada para conseguir o emprego que eu desejo em até 51 dias? Primeiro, você não vai se preparar da melhor forma, tá? Esse é o primeiro ponto. Por quê? Nada, gente, nada se compara ao campo de batalha, tá? Nenhum vídeo aqui no canal no YouTube, nenhum curso, nem o treinamento aqui, nada, nenhuma mentoria, nada se compara ao campo de batalha. Realmente você ir para jogo, aceitar as entrevistas, treinar suas histórias e ver se essas histórias você está conseguindo gerar os gatilhos certos para poder deixar sua história mais rica de detalhes. Então, nada se compara ao campo de batalha. Então, se você não faz o que eu falo aqui dentro do Ri Carreira, não segue todos os conselhos que a gente dá aqui dentro do canal, você dificilmente vai conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias, porque vocês precisam treinar, precisam validar esse ponto, tá? Então, segue. Tipo assim, já funcionou para vários alunos. Por que não vai funcionar para você? Então, vai seguindo, de verdade, vai fazendo passo a passo, que você vai conseguir sim o emprego que você deseja. Talvez, como tem muito conteúdo, como tem muita coisa aqui dentro do canal, fique um pouco mais difícil de você conseguir em até 51 dias, porque é muita coisa para estudar. No PRH, que é o meu treinamento, é muito mais concentrado, muito mais objetivo. Mas é possível você conseguir sim o emprego que você deseja, só seguir o passo a passo, tendo um bom currículo, tendo um bom LinkedIn, sabendo contar suas histórias nas entrevistas, aplicando os gatilhos mentais de forma honesta, sem ser desleal. Aí você consegue sim o emprego que você deseja, tá bom? Tá bom, Rick, eu já sei que eu preciso melhorar aqui a quantidade de entrevistas, preciso aumentar o número aqui de convites que eu estou recebendo para entrevista. Mas por onde que eu posso começar? O primeiro passo, sempre vou indicar para vocês, é o autoconhecimento. É você realmente saber exatamente quais são as suas melhores histórias, para você poder valorizar isso dentro do processo seletivo como um todo, tá? Lembrando, se você já me segue, você sabe disso, mas se você é novo no canal, é importante eu explicar esse ponto. Histórias não é só na entrevista, é em todas as etapas do processo. É você fazer um processo rico de histórias. Então, um currículo rico de histórias, LinkedIn rico de histórias, cadastro da GUP rico de histórias e também as entrevistas ricas de histórias, tá bom? Então, primeiro passo, autoconhecimento, saber quais são essas histórias para você poder passar por processo seletivo. E aí, sabendo quais são suas melhores histórias, você vai contar essas histórias no seu currículo. Você vai botar lá da melhor forma possível, sabendo exatamente que as histórias, elas são focadas no olhar humano do recrutador, mas essas histórias, elas têm que estar ricas de palavras-chave, as palavras-chave ideais para a vaga que você está se candidatando, para você ser priorizado ali pelo algoritmo, para você ser priorizado ali na GUP e em outros sites de vaga também, tá? Então, pensando no olhar robótico, tem que ter palavra-chave. Pensando no olhar humano do recrutador, as histórias vão te diferenciar dos seus concorrentes que vão ter só palavras-chave lá. Vai ser uma lista de palavras-chave e ao invés de você ter uma lista de palavras-chave, você vai ter histórias dentro das histórias com as palavras-chave. Então você vai ser o candidato ideal para ser chamado para as entrevistas. E aí fez um bom currículo, aí você vai ver se o cadastro no site de vagas, da GUP, vagas.com, Cato, esses sites que você já está se candidatando, se o seu cadastro que tem lá está com as informações ideais. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, tem vários vídeos sobre a GUP, que eu falo realmente que eu descobri que o meu cadastro não estava atualizado, por isso que eu não estava sendo aprovado nas entrevistas de emprego. Então às vezes você pode até estar com um currículo bom, mas o seu cadastro da GUP não está atualizado. Então é importante que você atualize o seu cadastro para ver se realmente
você tá sabendo contar suas histórias com as palavras-chave ideais. E aí você vai passar para o seu LinkedIn, fazendo tudo que a gente ensina aqui dentro do canal do Rick Carreira, fazer um bom fit cru, ter o CCC. Se você não sabe o que é isso, fit cru, F de foto, I de imagem de fundo, aquela capa, T de título, que é o título que fica embaixo do seu nome, C de contatos, R de resumo, que é o sobre ali que tem dentro do LinkedIn, U de URL personalizada. Então, tendo isso, é a primeira impressão que você vai passar para o recrutador. Pensando no algoritmo, você tem que focar nos 3 Cs também, que é a parte de cargos, né, que são o título dos cargos que você coloca ali, nas suas experiências. Além disso, as suas competências, se você está chegando ali no limite que o LinkedIn coloca, que é de 50 a 100 competências, tem que ver o que está aberto para você hoje, se é no máximo 50 ou no máximo 100 competências. Então, tentar ao máximo chegar aí nas competências ideais, o número de competências ideais. E o terceiro C é cursos, as suas formações, seus certificados, ver se está tudo lá dentro do seu LinkedIn. Focando no Fit Crew CCC, você consegue já melhorar muito os resultados do seu LinkedIn e você começa a contar uma história já no seu LinkedIn, tá? E aí, essa é a principal sacada para você conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias. E essa sacada, gente, é contar suas histórias antes das entrevistas. Essa foi a sacada que o Rafael, ele foi uma pessoa que ele me acompanhou durante o evento que eu faço, que é o Emprego em 51 Dias. Ele estava acompanhando as lives de aquecimento, ele estava participando das lives ali de análise de LinkedIn, e aí ele foi aplicando tudo o que eu estava falando. E ali o Rafael, em 3 dias, sem brincadeira, 3 dias melhorando o LinkedIn dele, ele já foi chamado para várias entrevistas de emprego. Se não me engano, ele conseguiu o emprego dele na cargo que ele queria de Growth Product Manager, GPM, em 11 dias. E ele falou para mim, Rick, para mim a maior sacada de todas é saber que eu tinha que contar minhas histórias antes das entrevistas. Quando eu dominei isso, o jogo mudou e o número de entrevistas começou a aumentar. Teve uma semana que ele teve 8 entrevistas, numa semana só. E pegando os conselhos que eu dou aqui dentro do Rick Carreira de forma gratuita. Forma gratuita, tá? Ele não é aluno meu. Foi aqui no processo aqui das lives, nos processos de análise, todo o conteúdo gratuito que eu ofereço para vocês. E ele falou que essa é a sacada, saber contar as histórias antes das entrevistas. Que ele soube fazer isso e aí o jogo virou. E aí ele conseguiu o emprego que ele desejava em menos de 51 dias, né? Em 11 dias ele conseguiu, até fez um post depois me agradecendo pelos conteúdos, enfim. Mas é para comprovar para vocês que dá resultado, que é só seguir o passo a passo. Se deu resultado para outras pessoas, por que não vai dar resultado para você, tá? Se não está dando resultado, talvez você não esteja aplicando realmente da forma como eu recomendo para você. Talvez você não esteja valorizando as histórias da melhor forma. Talvez você esteja sendo prolixo demais, contando algo que não faz sentido. Quando eu falo contar histórias, não é para você ficar fazendo um livro, não é para você ficar tipo sendo super prolixo ali no LinkedIn, no currículo. Não, é contar histórias de forma objetiva para o que é mais relevante para a empresa. Esquece as coisas que são muito relevantes para você, que foram importantes para você, foca mais no que é relevante para a empresa. Essas histórias têm que ficar claras no seu currículo, na GUP e no seu LinkedIn, tá? Então essa sacada vai fazer você aumentar muito o número de entrevistas aí, os convites de entrevistas que você está recebendo. E eu não sei se vocês já viram, tem um hack aí que está sendo divulgado na internet, que você consegue aumentar em 80% o número de convites de entrevistas que você recebe. E como é que funciona esse hack? Você vai pegar lá a descrição de uma vaga dentro da GUP, vai copiar a descrição inteira, Ctrl C, então você vai selecionar tudo, Ctrl C, pá. E aí você vai pegar e jogar todas as informações que está lá na descrição da vaga e vai colar no seu currículo. Aí o que você vai fazer no seu currículo? Você não vai deixar lá daquela forma como você pegou o Ctrl C e botou o Ctrl V. Você vai diminuir a fonte ao máximo, colocar na fonte 1 ali. Vai mudar a fonte dessas informações, botar em branco. Por quê? Porque o robô, o algoritmo da GUP, a Gaia, ela vai ler aquelas informações, por mais que esteja em branco, por mais que esteja ali em uma fonte pequena, o robô vai conseguir ler aquelas informações e aí vai acreditar que você é uma pessoa que faz sentido para aquela vaga, que você tem todos os requisitos da vaga. Por que vai parecer que você tem todos os requisitos? Porque tudo que estava na descrição da vaga vai estar exatamente no seu currículo, exatamente no seu currículo. E aí você vai conseguir ter ali uma otimização melhor, você vai conseguir realmente ser ranqueado melhor dentro da plataforma da GUP. Só que, gente, isso aqui é ser desleal, que é o que eu falo para vocês. Rick, o que é ser desleal? Nunca ouvi falar da sua teoria dos 4Ds. As pessoas desleais são as pessoas que elas não têm boas histórias para contar, só que elas aprendem forma de comunicar essas histórias para passar
na triagem da Gup, para passar na triagem do LinkedIn, para poder ser aprovado nas entrevistas, aprende alguns hacks, alguns truques para conseguir o emprego delas rápido. Só que aí depois, chega no dia a dia da empresa, a pessoa não tinha os requisitos, não tinha as qualificações, acaba sendo demitida em um mês. Você quer isso para você? Eu não quero. Eu prefiro demorar um pouquinho mais para conseguir um emprego, mas um emprego certo, o emprego que eu desejo, do que ficar mentindo e depois ser demitido e de novo passar por toda a frustração de ter que buscar emprego e tal. Então cuidado com esses hacks da internet, de verdade, gente. E aqui eu não tô querendo, tipo, apontar o dedo para quem fala isso, falar que, tipo, pô, essa pessoa, ela é abestalhada, essa pessoa, tipo, não faz sentido, enfim. Aqui eu tô só falando o que eu recomendo para vocês que me seguem dentro do Rio Carreira, tá? Talvez a pessoa que tá fazendo isso, tá indicando isso para vocês aí na internet, possivelmente essa pessoa ela nunca recrutou na vida. Por quê? Porque eu, com a minha visão de recrutador, eu sei que aprovar uma pessoa para uma entrevista de emprego e perceber na entrevista que ela não tem os requisitos que ela colocou no currículo, que ela fingiu que tinha no currículo, é horrível para a imagem da pessoa. E aí, o que acontece? No seu cadastro da Gup vai ter uma mensagem lá dizendo: essa pessoa é mentirosa, essa pessoa é desleal, não convidar essa pessoa nunca mais para o nosso processo seletivo. Você quer isso no seu cadastro? Eu não quero isso para vocês. Então cuidado com esses hacks da internet, cuidado com essas dicas aí para vocês estarem mentindo. Tudo que eu falo na internet para vocês, eu sempre falo: olha, cuidado, se isso parece algo de uma pessoa desleal que você vai estar mentindo no seu currículo, não faça. Mas se o que eu estou falando para vocês aqui, de alguma forma, está te tornando uma pessoa mais dedicada, está mostrando de fato as experiências relevantes para o recrutador, aí você pode fazer. Nunca é para mentir, tá? Nunca. Eu nunca vou falar para vocês mentirem, para vocês serem desleal. É só valorizar o que vocês já têm de uma forma estratégica. E para você valorizar o que você já tem de uma forma estratégica, você não precisa fazer um Ctrl+C, Ctrl+V no seu currículo, pintar aquelas informações de branco, diminuir a fonte para passar no algoritmo da Gup. Não precisa disso. É só seguir tudo que a gente fala aqui dentro do Recarreira, nos modelos que a gente fala de currículo, nas informações do LinkedIn, para vocês valorizarem ainda mais as histórias de vocês, deixar suas histórias mais ricas de detalhes. Mas não é para mentir, não é para ser desleal, tá bom? E como melhorar os resultados na triagem de currículo se eu não tenho os requisitos? Como é, Rick, que eu posso aumentar o número de entrevistas se eu não tenho aqueles pontos ali que tem na descrição da vaga? Aqui é um ponto básico, tá? Se você não tem os requisitos, você vai buscar ter os requisitos. É simples. Tipo, não tem outra coisa aqui que eu vou falar pra vocês, tipo, minta, finja que você tem. Não, é simples, busca os requisitos. É isso. Então, a partir do momento que você tem os requisitos, você consegue colocar isso no seu currículo, você consegue colocar isso no LinkedIn. Se você não tem, você não vai mentir, você não vai ser desleal, tá? É importante que a gente seja sempre honesto, seja sempre transparente com a nossa imagem profissional, com o que de fato nós somos, tá? Então, digamos aqui, o que você não tem? É inglês? Pronto, você vai estudar inglês. E aí, a partir do momento que você estiver estudando inglês, você pode botar no seu currículo que você está estudando inglês. Eu não tenho Excel. Então, o que você vai fazer? Você vai estudar Excel. A partir do momento que você começa a estudar Excel, você vai poder botar no seu currículo que você sabe Excel, que você está aprendendo Excel. Eu não tenho experiência naquela vaga em específico, porque eu estou fazendo transição de carreira. O que você vai fazer? Você vai fazer um curso, você vai fazer um bootcamp, você vai fazer algum trabalho voluntariado, você vai fazer alguma atividade, alguma ONG, alguma coisa, algum freelancer, para você ter uma experiência para poder contar no seu currículo, no seu LinkedIn e nas entrevistas de emprego. Então, não tem nenhum hack aqui na internet que eu possa passar para vocês conseguirem ser aprovados. Porque se eu fizesse isso, vocês iam ser demitidos um mês depois, ou até menos do que isso. Não é o seu objetivo, eu tenho certeza. Então, não tem os requisitos, começa a buscar os requisitos. E sabe uma coisa legal? Aqui na internet tem muito conteúdo gratuito, de valor mesmo, para você começar a melhorar esses pontos. Inglês, caramba, quantos canais no YouTube bons tem de inglês? Quantos aplicativos tem em Duolingo que você já pode começar a treinar o seu inglês? E aí você vai sair do zero para o inglês básico. Você pode até chegar no inglês intermediário sem fazer curso, sem gastar dinheiro. Excel, tem muito conteúdo, gente, na internet de Excel. Uma curiosidade para vocês. Várias pessoas acham que já trabalharam comigo, né? Que meu Excel é super avançado, que eu sou o expert, que eu fiz um curso de Excel. Eu nunca fiz um curso de Excel. Eu aprendo tudo na internet. Tô com dúvida? Vou na internet. Não sei o que fazer? Vou na internet. Vou lá no YouTube ver. Então, enfim, dá pra vocês realmente melhorarem. O ponto é, não é um certificado que é importante pra vocês, tá? Principalmente em inglês e Excel. Não é um certificado que importa. O que importa é, no inglês, você saber escutar, você saber ouvir, saber falar, saber ler.
São pontos importantes. Mas não se você fez no CCA, se você fez no Aquibel, se você fez em outro curso. Isso é irrelevante. Irrelevante mesmo. O mais importante é você saber comunicar no inglês, tá? E quando você tira isso da cabeça de, eu preciso ter um cursinho, eu preciso ter um cursinho, facilita, porque você pode fazer algo na internet gratuito. Você pode começar a assistir vídeos em inglês. Você pode começar a botar a legenda em inglês. Você pode começar a ouvir podcast em inglês. E aí você vai começar a sentir um pouquinho mais confiante dentro da língua. Óbvio que para você conseguir uma vaga internacional, eu acho que vale super a pena você investir realmente, tá? Em um curso, alguma coisa, para você realmente melhorar muito, porque você vai estar falando o tempo todo. Mas para uma vaga que pede um inglês básico, um inglês intermediário, que você percebe que no dia a dia da empresa eles não utilizam realmente o inglês no dia a dia, não sei se faz tanto sentido você gastar o seu dinheiro nesse ponto do que gastar o seu tempo e seu dinheiro, por exemplo, em saber contar suas histórias, em passar nos processos seletivos. Acho que faz mais sentido talvez você investir nisso do que num curso de inglês, se as vagas que você está se candidatando são vagas que no dia a dia você não ia usar inglês, tá? Excel, mesma coisa. Se Excel é um requisito extremamente importante para sua área, faz um curso, investe nisso, se você acha que o curso pode te ajudar mais. Mas se for algo só para valorizar um pouquinho mais o seu perfil e que é algo que você está percebendo que todas as vagas estão pedindo, talvez começar pela internet de forma gratuita, você já começa a contar essa história no seu currículo, no seu LinkedIn, que você está começando a criar esse requisito. Você está começando a ter experiências com isso, tá bom? E experiências é a mesma coisa, você tem que começar de alguma forma. Não tem o requisito? Busca o requisito. Não adianta, tá? Não adianta mesmo. Então, teve até um aluno meu, vou contar essa história, nem estava no roteiro, mas vou contar. Tem um aluno meu que ele estava fazendo transição de carreira para a área de Product Design, para a parte de UX UI. E aí, ele me contou duas histórias que ele tinha. Uma história que ele tinha feito na faculdade e uma história que ele estava ainda construindo dentro da empresa que ele estava trabalhando. E ele perguntou, Rick, qual dessas duas histórias faz mais sentido na sua opinião? E eu falei para ele, olha, na minha opinião, faz mais sentido você investir uma semana só, em completar essa história que você está fazendo hoje, que você está construindo hoje, já sabendo qual história você pode contar no processo seletivo. E aí depois você vai realmente ter uma história boa para contar. Então, o que foi que eu recomendei para ele? Você não tem o requisito que é importante para a vaga. Investe uma semana, 2 semanas, em garantir que você vai ter uma experiência para contar, uma história para contar de verdade, e aí depois você vai chegar no processo seletivo, no currículo, no LinkedIn, nas entrevistas, de uma forma muito mais preparada, porque você de fato viveu aquela história, você de fato teve aquela experiência, você de fato resolveu um problema, você de fato construiu algo que você pegou do seu conhecimento teórico de Product Design e colocou em prática, mesmo não tendo ainda a experiência como Product Design. E aí ele começou a focar nesse ponto e agora, com certeza, nos processos seletivos vai ficar mais fácil para ele poder contar a história da transição de carreira, porque ele já tem uma história prática de contar. Ele já tinha história teórica, que é, tô fazendo curso, tô fazendo bootcamp, beleza, mas agora ele também tem uma história prática de, coloquei em prática fazendo isso, isso e isso, cheguei nesse resultado, utilizei o ChatGPT, fiz tal coisa, tal coisa, tal coisa, pá. E aí sim, uma história boa que vai elevar o nível de senioridade dele e vai fazer ele conseguir ter salários acima do que a pretensão dele. Até um ponto curioso, no meu treinamento, para quem se sente confortável de falar, as pessoas falam para mim, poxa Rick, eu tô pedindo tanto aqui de pretensão salarial. Esse salário é justo para as histórias que eu tenho, para a minha experiência? E aí eu sempre falo da minha experiência como recrutador. Acho que você pode pedir mais. Acho que tá justo. Poxa, eu acho que pro nível das suas histórias você deveria pedir um pouquinho menos. E isso pode estar sendo um problema para você conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias. Então eu faço esse tipo de mentoria também para quem se sente confortável de falar sua pretensão salarial com a minha experiência de mercado, com o que eu já vejo de vários recrutadores conversando e também de candidatos que eu já entrevistei. Então é importante, tá, gente, que vocês tenham boas histórias e saibam até que ponto essas histórias elas podem ajudar vocês a conseguirem o salário ideal. Às vezes, sua história ela não vai permitir que você chegue no salário de 10 mil reais, no salário de 20 mil reais. Você tem que saber o seu limite. Mas, sabendo valorizar a sua história, você pode conseguir um emprego de 5 mil. Se você não sabia que você podia conseguir um emprego de 5 mil. É só saber valorizar bem a sua história. E não é só nas entrevistas. É no currículo, no LinkedIn, no cadastro da GUP e nas entrevistas. E se você não tem algum requisito que é importante para você passar na triagem ali de currículo, passar na triagem do LinkedIn, eu tenho um conselho que normalmente eu dou para os meus alunos, que eu posso te dar aqui também, para ver se aumenta as chances ali de você conseguir mais entrevistas de emprego e começar a treinar realmente as suas histórias. O primeiro é,
Poxa, você está estudando inglês na internet. Já comentei aqui no início desse vídeo para vocês buscarem conteúdo na internet. Tem muito conteúdo gratuito que vocês já podem sair de um nível do zero para o iniciante, do iniciante até para o intermediário. Eu acho que tem muito conteúdo bom, gratuito aqui dentro da internet. Então, pô, beleza, você não tinha inglês, tá no inglês ali que você realmente está começando a construir uma história bacana, uma experiência bacana dentro do idioma do inglês. O que você vai fazer? Se seu inglês ainda for básico, não for no nível ali de intermediário, não for um inglês ali avançado, a única coisa que você vai colocar é idioma inglês. Se você acha que colocar um inglês básico pode te prejudicar dentro da seleção, tá? Não é para mentir. Você só vai omitir o nível ali que você está dentro do inglês. Se você já tem um nível intermediário, avançado, você é fluente, tem que colocar, porque isso vai te destacar dos seus concorrentes. Mas se você está no inglês ainda nível básico, um Excel nível básico, isso funciona para Excel também, tá? Tá no Excel nível básico, inglês nível básico, talvez tirar a palavra básico pode aumentar suas chances de chegar nas entrevistas e poder contar a história de, poxa, eu ainda estou no nível básico, mas eu já estou estudando dessa forma, dessa forma, dessa forma. Eu estou buscando um emprego com tal faixa salarial para poder investir num curso de inglês, para poder investir no Excel. É difícil você poder contar essa história no currículo e no LinkedIn. Então você só teria chance de contar essa história na entrevista, de até negociar o seu salário, pedindo um pouquinho a mais para você investir mais no seu inglês, investir um pouquinho mais no seu Excel, porque são normalmente requisitos importantes para você ir aumentando o seu salário e aumentando, crescendo na sua carreira. Então você vai poder contar essa história se você tirar ali o básico dentro do seu currículo, do seu LinkedIn. De novo, não é para mentir, não é para... Se você tem inglês básico, eu não estou falando aqui para você colocar bota inglês avançado. Não, isso é hack, isso é truquezinho, isso é algo que vai fazer você ser demitido ou que vai manchar sua imagem dentro do cadastro da GUP. O único conselho que eu estou dando aqui é, tá no nível básico em alguma ferramenta, em algum idioma, em alguma coisa, tira a palavra básico, tira a palavra júnior. Essas palavras, básico, júnior, pleno, são palavras que às vezes geram mais objeção do que de fato vão te ajudar a conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias. Então é sempre fazer um cadastro, um currículo, um LinkedIn estratégico. Depende da sua estratégia. Se você acha que alguma informação que você está colocando ali pode gerar uma objeção, aí você pode evitar de colocar essa informação. Não é para mentir, é só para omitir. É só para você não colocar, levantar essa bola da objeção já logo no início do processo seletivo, já no currículo, já no seu LinkedIn. Aí vai chegar nas entrevistas, você já vai saber que isso vai ser uma objeção e você precisa responder bem essa objeção. Poxa, realmente, eu não tenho inglês intermediário ainda, que vocês estão pedindo dentro da vaga, mas eu já estou estudando aqui pela internet, fazendo vários cursos, já melhorei bastante aqui a minha fluência, estudando pra caramba, já estou fazendo um aplicativo ali do Duolingo e eu estou precisando só de uma oportunidade de emprego para poder investir mais aí realmente no meu inglês para poder entrar dentro de um curso, alguma mentoria de inglês e melhorar realmente a minha proficiência dentro do idioma. Perfeito, você quebrou essa objeção na entrevista, mas você não levantou essa objeção no currículo, na triagem da GUP, tá bom? Espero que isso tenha ficado claro, que não fique parecendo que é desleal. Se de alguma forma você falar, Rick, não me sinto confortável, acho que eu vou estar mentindo, acho que eu vou estar dentro do quadrante dos desleais, então não coloca, não faça isso. Eu só estou falando aqui coisas para deixar a sua história cada vez mais dedicadas e aumentar as chances de você ser chamado para as entrevistas. E por que a gente tem que aumentar as chances de ser chamados para as entrevistas? Porque chegando nas entrevistas, a gente vai treinar as nossas histórias. Vai treinar até essas histórias de como quebrar essas objeções que podem ter no nosso perfil. Tá bom? E por hoje é isso. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, lembra de curtir, tá? Ajuda muito aqui o canal para poder divulgar esse vídeo para mais pessoas. Comenta qualquer dúvida que você tem aqui também. E a gente vai deixar algumas sugestões de vídeos, de playlists, para você continuar construindo essa carreira rica de histórias, um currículo rico de histórias, um cadastro da GUP rico de histórias, LinkedIn rico de histórias e entrevistas ricas de histórias. Tá bom? Estou torcendo por você, conte comigo e até um próximo vídeo. Um abraço!